Página de número 287. Gente, deixa eu... 287, olha aí. Tá vendo só? E eu que tô ruim, né? Mas pega uma carona santa com alguém aí e vamos lá. Isso, compartilhe. 287. E aí vocês me confirmam até que ponto nós falamos, né? Eu cheguei a falar para vocês dessa escola histórica, subjetiva? Não, né? Então ótimo, coisa boa. Então eu programei para que a gente partisse daqui, mais uma dúvida se tinha ou não abordado. Então vamos aí, 287 na página, escolas históricas. A gente vai falar o que são essas escolas, né? Histórica, subjetiva, objetiva, teologia natural e a da revelação. Só para que a gente assim não parta do nada, né? Como Deus fez na criação, Deus partiu do nada e não tinha problema, mas a gente às vezes partindo do nada a gente se perde, né? Na aula passada, alguma coisinha assim que ficou na cabeça de vocês, na memória de vocês, o último ponto, ou uma coisa que ficou, vocês poderiam compartilhar rapidinho, 2 palavras e meia aproximadamente? O que foi necessário, aquilo que era necessário que eu disse, na apologética, como que Deus traz as pessoas até Ele, de que maneira, qual o método, o meio, a pedagogia. Não ficou nada na aula passada, na memória? Rapaz, que coisa, né? Tudo bem, não tem nada não. Não vou insistir não, porque o que acontece? Nós falamos na aula passada a importância do ensino bíblico, tá certo? Do ensino bíblico mesmo, da instrução, para que a gente leve as pessoas a Cristo, por meio do discipulado, da instrução, do ensino, da explicação, não é? Falei de Atos capítulo 20, Atos capítulo 19, João foi a última referência, uma das últimas referências que eu dei, João capítulo 6, verso 44 e 45, onde o Pai ia trazer, né, a Ele as pessoas pelo ensino, ou seja, todo aquele que vem ao Pai seria ensinado dele também. Então nós falamos dessa importância do ensino, da instrução, mas para que isso acontecesse, ou seja, para que cada um de nós, discípulos de Jesus, ensinássemos as outras pessoas, é necessário que a gente tenha um conteúdo, uma clareza das doutrinas básicas da fé cristã, né? Não só as doutrinas básicas da fé cristã, mas que a gente se intere também na realidade do nosso tempo, que a questão é essa, não é entender a nossa geração. Esta geração só pode alcançar esta geração. E tem pepinos, abacaxi, que caíram na nossa mão, que não é do século passado, que não é de 50 anos atrás. Caiu hoje na nossa mão. Como que a gente lida? Como que a igreja evangélica no século 21, no ano de 2018, nessa década, né? Como que a gente lida com essas problemáticas que surgiram recentemente, que não tinha na década de 50, não tinha na década de 60, ninguém falava do que se fala hoje, de tudo que se fala, a sociedade, não estou falando da igreja, a sociedade. Então, se a sociedade está tratando de assuntos que não tratava antigamente, então também a igreja deve, né, participar dessa problemática, porque quem tem as respostas para os problemas da humanidade, a resposta correta, adequada, porque a gente sabe que resposta tem aos montes aí, um monte de gente dando, né? Os psicólogos, os pedagogos, os educadores, um monte de antropólogos, especialistas em si, eles vão dando as respostas, né, irmão? Só que essas respostas muitas vezes não são as respostas que eles precisam, não refletem a vontade de Deus. Por exemplo, a questão da homossexualidade. Eu estou trazendo os pontos que é o que está aí, tá, irmão? Não é porque eu, né, tenho paranoia com um ou com o outro, não, mas é o que está por aí. Então, a respeito, por exemplo, do casamento, esse padrão de família, homossexualidade e uma série de outras questões, liberação das drogas e um monte de coisa. Quem tem a resposta para isso? É a igreja, somos nós, não é? Então nós precisamos, no mínimo, saber o que a sociedade, a humanidade está perguntando para que a gente responda segundo as suas perguntas. Lembra de uma aula que eu falei que a gente começa a evangelizar a partir da dúvida da pessoa, a partir do ponto de questionamento da pessoa, a partir da necessidade da história da pessoa? Lembra dessa parte, não? Segunda aula, alguma coisa assim. E aí eu trouxe o exemplo do Filipe, não foi? E o cidadão lá que era o tesoureiro da rainha etíope lá, Candace, capítulo 8.
de Atos dos Apóstolos. Vocês lembram dessa passagem, não? Falei? Tenho convicção que falei. Eu lembro que a gente tem que partir do argumento a partir da vida do outro. Isso, eu trouxe essa referência exatamente que o camarada estava lendo lá, né? E aí o Felipe aparelha lá com a carruagem, e aí ouve o que ele está lendo. Sim. Olha, ó, lembrou, né? Coisa boa. Então, aí ele falou assim, mas... aí eu pergunto, está entendendo o que você está lendo? Não, mas de quem fala aí o profeta? De si mesmo ou do outro? Mas como eu vou entender se não há quem me explique? Então, a Bíblia vai dizer, a partir daquela passagem, Filipe começa então a falar a respeito de Cristo. Ou seja, a partir daquela dúvida, a partir daquela situação, a partir daquela pergunta. Então, muitas vezes a gente quer responder para as pessoas aquilo que elas não estão perguntando. A igreja muitas vezes está levando temas, está querendo falar daquilo que a sociedade não está perguntando, irmão, que não é o problema maior, ou pelo menos aquele problema que eles não sabem lidar. E nós temos a resposta. É os discípulos de Jesus que têm a resposta, né, do que é a verdade de fato. Então nós temos. Então foi mais ou menos por aí, até a aula passada, que a gente tratou essa questão. Então é instrução e ensino. Se a gente não é inteirado a respeito de aborto, irmãos, estou lembrando aqui das coisas. Aborto, eutanásia, o que mais aí nos temas meio polêmicos, meio complicadinho assim? Células tronco, né? Racismo. O que tem mais? Me ajudem aí. Vocês não lembram? Não tem nenhum lugar da memória, né? A gavetinha está fechada da memória. Vocês percebam então quantas dificuldades que as pessoas estão perdidas, as pessoas andam no escuro, irmão. E quem tem a luz para iluminar somos nós. Agora a minha pergunta é: se nós não temos a clareza a respeito da situação, porque assim, nós não podemos ser alienados, irmãos, tá certo? Esse povozinho que vive assim, num arraialzinho, né? Fechadinho, tá certo? Tem gente que pensa que o evangelho, ele é aquilo que ele vive ali no bairro. Não é, irmãos. Existe um mundo lá fora, existe demanda, situações lá fora, existe gente morrendo de fome, não é só na África não. É aqui também perto da gente, Nordeste, Sertão. Existe ribeirinhos, indígenas, existe muitos povos dentro do Brasil que são pessoas que têm grandes dificuldades, os mais pobres, os miseráveis. Como que a gente lida com essa situação? Como que a gente lida com as questões sociais? Faz parte também da igreja. Não é que a gente vai viver em torno disso, mas faz parte do evangelho, do anúncio do evangelho. A gente não pode ir para o extremo. Todos os extremos são perigosos. Todos os extremos eles tendem a ser aquilo que não é saudável, tá? Então a igreja também, ela não pode viver para resolver questões sociais como moradia, emprego, também não, tá certo? Deus não constituiu a igreja para isso. Aliás, uma doutrina básica da igreja, ou doutrinas básicas da igreja, que eu disse que a gente tem que ter a clareza, uma delas é essa, a finalidade da igreja, né? Para que Deus constituiu a igreja? Qual é a missão da igreja? Por que a igreja está plantada nessa terra? Foram algumas perguntas que eu fiz a respeito da mesma coisa. Se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém pode falar assim, a igreja está constituída aqui para ganhar alma. Também, mas não é a principal tarefa da igreja. Mas como assim não? Não é? Não é a principal tarefa da igreja ganhar alma. Não. Quem faz isso? Evangelizar, mas vai ser a mesma coisa que ganhar almas. Nem evangelizar não é. Não. Tão digno. Porque isso o Espírito Santo faz. Melhor do que nós, nem precisa de nós. Ele faz, ele convence, é ele que converte, é ele que salva, não é? Usando a igreja ou não. É lógico que ele prefere usar a igreja, mas de vez em quando a igreja falha, ou bastante vezes a igreja falha, e ele vai lá e salva da mesma forma. Só que mesmo assim ainda a gente precisa se engajar nesse negócio, né? Evangelizar, como nesse sentido, é porque a gente trabalha muito na questão assim, muito teórica, denominacional e religiosa. Aí a gente usa essas coisas, mas na verdade, nós, ao invés de falarmos de evangelização, nós deveríamos falar de compartilhar a vida do evangelho na vida das pessoas. Eu acho que seria mais bíblico, né?
compartilhar a vida, que a gente chama de um testemunho. O que é o testemunho? Não é a fala. O testemunho é a vida compartilhada, é o comportamento, é o exemplo, é como se vive, é como se trata as pessoas. Isso sim é muito mais poderoso do que a fala. E eu não estou dizendo que a gente não tem que falar, que a gente não tem que pregar no sentido de expor texto bíblico, não é isso, pelo contrário, o que a gente está tratando é justamente isso, que a gente precisa falar, a gente precisa discutir, argumentar, mas o evangelizar, na verdade, é a vida compartilhada, é o testemunho, vós sereis minhas testemunhas. Né? E esse testemunho, essa testemunha que Jesus disse, que a gente já aprendeu em Atos 1:8, é aquele que é levado como ovelha para o matadouro, ou seja, é o mártir, é aquele que morre para si, é aquele que não vive para si, é aquele que vai viver uma vida de serviço, é aquele que vive uma vida generosa, é aquele que vive uma vida de doação, que isso na verdade no meio dessa sociedade egoísta, hedonista, narcisista, são tudo termos assim, né? Mas a gente precisa saber o que isso significa, que nós já tratamos esses termos inclusive em outras ocasiões. Então a gente precisa saber, a gente precisa ter a noção de que esse comportamento de um discípulo de Jesus, expressando Jesus nessa sociedade, é algo a chamar a atenção das pessoas. É muito raro a gente ver uma pessoa generosa, não é? Uma pessoa que seja solidária. Então, por exemplo, vocês sabem que aconteceu lá no Lago do Paissandu, o desabamento lá, né? Pegou fogo e desabou e tal, e muitas famílias, vários morreram, e muitas famílias desabrigaram, né? Olha só, tem várias. É interessante, irmãos, que é assim, a gente não é antenado nas questões da tecnologia, a gente não aproveita isso para compartilhar o evangelho nem para alcançar pessoas. Infelizmente, a igreja sempre é um passo atrás da história, sempre, irmão, é um negócio impressionante. Quando surgiu o rádio, demonizou o rádio. O rádio não era de Deus, era do demônio e tal. Mas não é verdade? Quando apareceu a televisão, mesma coisa. A grande maioria da igreja evangélica via a televisão como algo assim do diabo mesmo, algo, né, demoníaco. Olha que alienação, irmão. Olha que coisa, não é, absurda, mas a gente pensava assim um tempo atrás. Aí, internet então, nossa, internet é outra coisa. Muitos pastores, olha só, muitos líderes, eles são avessos à internet. Você pode não gostar de internet, é um direito seu. Agora, quem lidera, quem pastoreia, é necessário ter essas ferramentas como ferramentas de pastoreio, irmãos. Porque se a gente cuida de pessoas e a gente não vai onde elas vão, a gente perde elas de vista. E a internet é um lugar, né? Então existe uma necessidade de reciclagem tecnológica para os líderes cristãos, para aqueles que querem de fato alcançar pessoas. Então a gente vai aproveitando mal isso. E aí quando eu recebi lá, vocês devem ter recebido também, que é um aplicativo que tem, né? Aliás, não é nem um aplicativo, já é um mecanismo do próprio Facebook, onde ele fala de algum desastre, aí fala para que a gente possa estar confirmando se nós estamos bem, para deixar até os outros tranquilos. Não tem isso aí, né? Eu vi no do Johnny de uma tia minha, um negocinho azul lá, eu acho que não saiu isso. Informe os seus amigos que você está bem e tal, né? Por conta da tragédia. Então, ele já espalha essa notícia aí. E eu acho interessante, então nós deveríamos usar isso, porque vai comunicando. Junto com isso, é isso que eu queria trazer, não é nem essa primeira parte. O que eu queria trazer é o seguinte, se você tem algo para doar nessa tragédia, você tem algo para doar, né? Então era para a gente então já estar doando ali. Olha que coisa interessante. Então nós poderíamos entrar, no caso como Igreja de Jesus, mostrando também essa questão de solidariedade, porque ONGs fazem isso. Muitas ONGs aí tem que são cristãos que fazem mesmo, não é? E muitos deles nem fazem questão de falar de Jesus, mas só o ato já é um ato que glorifica a Deus. Então, para que a igreja está na terra? Para glorificar a Deus. Como? Aí são muitas maneiras. Muitas maneiras. Essa que é a questão, né? Então, a gente precisa ter a clareza, irmãos, do nosso papel, da nossa missão, das necessidades da igreja. A igreja precisa entrar nisso aí. Tem pessoas que acham, por conta dessa teologia da missão na íntegra, que está exagerando, né, que a igreja é quase que uma ONG mesmo, para atender a necessidade social. Também não é isso, isso é um extremo. Mas, quando a gente vê o Martin Luther King, né, foi aniversário da morte dele há pouco tempo, no mês passado, se me falha a memória, um pastor batista. O que ele estava combatendo, irmãos, na ocasião? Racismo. Era o racismo, pastor batista.
Olha só. E olha que coisa interessante. Ele andava junto com outro camarada chamado de Malcolm X, Malcolm X, né? A gente gostava muito e tal, movimento Malcolm X. Só que o Malcolm X já não era cristão, era um cara mais dado à violência, aquela questão, vamos tratar com violência, a gente vai tratar com violência. Só que o Martin Luther King, um pastor, já conseguia equilibrar essas coisas e tal, para não descambar para aquela, né, violência toda e tal. Então a gente percebe que ele se uniu com outra pessoa que, embora não professava a mesma fé, mas com a causa que era a mesma. Vocês percebem, irmão, às vezes, muitas vezes nós cristãos não conseguimos enxergar outra pessoa. Ah, é espírita. Se é espírita, a gente não vai andar junto de maneira nenhuma. Ué, mas se é um espírita que de alguma maneira quer ajudar as outras pessoas na questão filantrópica, e se a gente pode também, por que a gente não vai se unir com essa pessoa para alcançar o ser humano e minimizar o sofrimento dele, a angústia e etc. A gente tem essa dificuldade, a gente é povo de gueto, é gente como fala, de grupo, a gente é pessoas de tribo, né? Não é verdade? A gente tem dificuldade de compartilhar a energia, os recursos, a mão de obra e tudo mais com irmãos nossos que tem outra denominação, assim, que a fachada tem outra placa, escrito outra coisa, porque para dentro mais ou menos é a mesma coisa, né? Ou bem parecido, é Jesus, né? Mas a gente tem dificuldade, imagina com as outras pessoas que professam outra fé, outro Deus e etc. Mas não deveria ser assim. Então nós precisamos ter a noção de ser engajado, estabelecido. Nós não podemos ser gente bitolada, irmãos, alienada, tá certo? Obtusa, ignorante. Não podemos. Tudo bem? Então essa mais ou menos é o grande resumo que eu fiz dessas aulas que eu estou trazendo para cá. E aí a partir de hoje nós vamos falar sobre essas escolas, ou seja, essas formas de pensamento, né? Formas de ensino. Toda vez que tem lá escola tal, não é que era um local específico. Olha para cá, ó. Não era que era, não vai ficar sem? Eu já vi. Já? Coisa boa, né? Se Eu antecipou. já vi, já fiz pergunta para ele. É verdade, coisa boa. A aluna aplicada é assim. Eu queria ter uma filha assim. Então, olha só. Que coisa boa. Quando a gente fala assim, a escola histórica, eu não estou falando de um local específico que era uma escola. É uma forma de pensamento. Tá certo? Então, a escola histórica, as escolas históricas, no decurso da história cristã, vocês estão acompanhando aí, né? A apologética tem adotado vários estilos. Poderíamos dividi-los em duas classes gerais, a subjetiva e a objetiva. Então, na história, nós presenciamos essas duas escolas, essas duas formas de pensamento. Vamos falar da subjetiva. Esta inclui grandes pensadores, tais como o Lutero, o próprio Martinho Lutero, Blaise Pascal, Blaise Kierkegaard, né? Soren Kierkegaard, e outros, Barth também, e outros mais. Geralmente expressam a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos. Então eles não acreditam que os argumentos são suficientes ou que devam ser usados para convencer as pessoas a respeito da verdade. Ressaltam, pelo contrário, a experiência pessoal ímpar da graça, o encontro interior e subjetivo com Deus. Tais pensadores raramente têm reverente temor da sabedoria humana, mas pelo contrário, de modo geral, rejeitam a filosofia tradicional, a lógica clássica e resultam no transracional e o paradoxal. Pouco lhes importa a teologia natural e as provas teístas, as provas de Deus, né? Principalmente porque sentem que o pecado cegou de tal maneira os olhos do homem que o seu raciocínio não pode funcionar de modo apropriado. Segundo a metáfora de Lutero, a razão é uma meretriz, uma prostituta. Pensadores da escola subjetiva apreciam fortemente o problema da averiguação. Lessing falou em nome de muitos deles quando ressaltou que as verdades acidentais da história nunca poderão se tornar a prova de verdades necessárias da razão. O problema de se pensar de fatos contingentes, isto é, possivelmente falsos, da história para a certeza religiosa interior profunda tem sido chamado de o fosso de Lessing. Eu vou aqui tentar traduzir o que eu li. Essa escola, essa forma de pensar, eles de fato não acreditam, não se engajam, não acham importante, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, incentivando os irmãos a terem argumentos para convencer as pessoas a respeito da verdade. Eles acham que não, é uma ação direta do Espírito Santo, o pensar, a teologia, essa questão voltada mesmo a parar para discutir a fé cristã, para eles não era importante e isso não eram ferramentas que poderiam ser usadas para alcançar as pessoas, tá certo? Era um anti-intelectualismo,
Foi o que eu disse na semana passada. Parece que tudo que é assim, quanto mais ignorante, parece que é melhor, né? Mais espiritual, mais cheio do Espírito Santo. Então, quanto menos conhecimento, melhor, porque é Deus que faz tudo, é Deus que... Então, desconsidera toda a questão humana de possibilidade de conhecimento, toda. Despreza mesmo, que são os irmãos que, infelizmente, ainda vê a teologia hoje como sendo algo anti-Deus. Eu falei anticristo para não assustar, né? Mas eles falam, não é? Muitos dos nossos irmãos ainda congregam com a gente, inclusive. Não, teologia, pensamento, esse negócio, que é isso? É só oração que resolve, e vão buscar Deus. O que falta na igreja brasileira é oração, e busca de Deus. Aí remonta aqueles tempos antigos, que tínhamos o culto de oração, e que o fogo caiu, o povo era batizado com o Espírito Santo, que havia dons espirituais manifestos na igreja. Coisa boa. Lógico que a gente precisa também ver que a gente deixou muita coisa, né? E não é que a gente confia apenas nisso, mas a gente entende que isso é uma parte importante também do Evangelho, tá certo? Que essa parte das questões que elas vão para além do raciocínio, a ação de Deus através da manifestação dos dons espirituais, que a gente discutiu na semana passada. Se é um demônio, irmão, precisa ser expulso em nome de Jesus, precisa pôr as mãos, repreender em nome de Jesus. Então a gente confia de fato na ação poderosa e na autoridade do nome de Jesus para resolver aquela situação. Eu falei, não é abrindo o Salmo 91 e lendo o Salmo, e nem explicando para o demônio que, né, não é essa questão. Mas por outro lado, a gente aqui está lidando também com pessoas que são pessoas pensantes, que são gente, que raciocinam, que também são convencidas no seu entendimento. E aí que a Bíblia incentiva a gente a que a gente apresente uma fé racional, um culto racional, algo que tenha sentido, entendimento. O que vai dizer 1 aos Coríntios, capítulo de número 14? Vamos já começar aqui a ler Bíblia, né? Para não ficar somente nas minhas palavras. Não tem uns irmãos que falam assim? Para não ficar apenas nas minhas palavras. Aí ele fala um bocado de coisa. Aí fala uma hora. Aí só as palavras dele. Aí depois vai ler um texto bíblico que é para só falar assim, não, eu falei da Bíblia. Tem gente que ele tem uma mensagem, só precisa de um versículo bíblico para... já tem uma mensagem, né? Vamos lá, capítulo 14, versículo de número 22, 23, 24 e 25, 22 ao 25, irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 22 ao 25. Diz assim o texto bíblico: de sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Olha só o 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, olha só, e todos falarem línguas estranhas, e entrar um indouto, ou seja, uma pessoa que não entende nada de nada, irmão, nada de evangelho, nada de Deus, nada de nada, entrar um indouto, ou infiéis, não dirão porventura que vocês estão loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Bom, a língua estranha, para o infiel, para um indouto, para a pessoa que não entende nada, não tem significado nenhum. E o que ela vai concluir? Esse povo aqui, no mínimo, é esquisito, para não falar doido. Não é a fama que tem os crentes, irmão, não é? Nesse culto público pentecostal, onde entram pessoas que não conhecem nada de Deus, eles estão errados? Não, Paulo está dizendo, é assim mesmo, vai ser assim, porque isso não tem significado para essas pessoas. Irmão, língua estranha não tem significado nem para o outro, irmão, estou falando. Se eu falo língua estranha aqui para vocês, tem significado para vocês? Nenhum. Qual a edificação que vai gerar na vida de vocês? Nenhuma. E aí o que Paulo diz? Se não há intérprete, então fale baixinho com você mesmo e Deus, acabou. Se não tem significado para o outro, se não edifica o outro, se edifica só você mesmo, a língua estranha edifica o meu espírito. Então é algo que transcende o pensamento, não é? Paulo ainda diz, o falar língua estranha, o orar em língua estranha não edifica, não tem fruto no entendimento. O próprio capítulo 14, um pouquinho antes, ele vai falar isso, os versículos antes do que nós lemos. Então eu prefiro falar para vocês, Paulo dizendo, 5 palavras, irmãos, do meu próprio entendimento,
do que 1000 em línguas estranhas. Porque essas 1000 línguas estranhas não faz sentido para ninguém. Isso é algo da intimidade. A língua estranha é algo do particular. A língua estranha é algo do quarto. Só que infelizmente a gente tem tornado isso público. Irmãos, precisa de alguma explicação teológica para entender o que Paulo está falando aqui de uma forma clara? Não precisa. Mas nós pentecostais damos mais crédito à experiência pessoal do que à Bíblia. Infelizmente, né? Então, mas o que eu quero enfatizar não é nem isso. Então esses indoutos, esses infiéis entram e aí não entendem nada e vão falar que é doido. Agora, se existe profecia, a profecia vai revelar o que está no coração dele. O que é a profecia, irmãos? A profecia é a mesma coisa de língua estranha mais interpretação. Então, língua estranha mais interpretação é igual a profecia. Pode fazer essa fórmula, essa conta aí. Pode colocar no papel que vai dar certinho. Põe assim no papel assim, ó. Língua estranha mais interpretação igual a profecia. Vai dar o resultado depois. Profecia, somos dois. O que Paulo fala no 1 Coríntios 14. Então, somando os dois, dá, então seria a mesma validade de uma pessoa falando estranha e interpretando, é a mesma profecia. Porque o que é a profecia? A profecia é o esclarecimento daquilo que não é entendido. Que infelizmente, outra questão, tem profecia no meio da igreja, no meio dos cultos, irmão, que ninguém nem sabe muitas vezes o que é que Deus quis falar naquele momento. É um negócio meio assim, mistério. É tão profundo, que é mistério. Meu cérebro não entende isso o que eu digo. Mas que comunicação falha de Deus é essa? Quando vai falar para outra pessoa, usando uma outra pessoa, e aí no final ainda a pessoa não entende nada. E é tão profundo que é misterioso. Eu não entendo essas questões. Porque na Bíblia o que eu vejo é quando Deus traz uma mensagem, é para inclusive esclarecer o que não está claro. Então profecia que confunde, não é profecia que vem de Deus. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, ele está dizendo isso aqui. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então essa liturgia nossa é muito conturbada, muito confusa, né, irmão? Muito complicada, que não traz clareza, muitas vezes para os irmãos. Imagina para as pessoas que entrarem na igreja. Eu costumo recomendar para os irmãos para que tenham cultos temáticos. Eu acho interessante. Culto temático. Por exemplo, se tem uma mensagem, o pastor vai trazer uma mensagem, seria muito bom que os irmãos da música cantassem, louvassem a Deus, letras que inclusive tivessem a ver com a mensagem que vai ser pregada. Seria muito interessante isso, irmãos. Tá certo? Para que o culto tenha uma mensagem, desde dos louvores até a própria mensagem final. Não é? Que a gente chama de culto temático. Acho que seria muito interessante. Isso vai corroborando, isso vai contribuindo. Então as mensagens, porque as músicas deveriam conter uma mensagem bíblica, né? Já tem outro problema aí que muitas vezes a gente enfrenta. Tem música que só por Deus, né? Tem música que, meu Deus do céu, é uma despregação. Tem música que é melhor se ouvir um Caetano Veloso, que às vezes é mais edificante para a alma, né? Não é não, irmão? Olha eu já complicando, escandalizando as coisas, né, mano? Mas isso aqui, qualquer coisa você corrige aí na doutrina, Adriano. Então, veja bem. Então, o que a gente está discutindo aqui é que justamente essa escola subjetiva vão ser esses irmãos que acreditam que o pensamento não é importante, irmãos, tá? Que é tudo místico, é tudo sobrenatural. Então, infelizmente, tem aí essa questão. E o anti tem assim, não é só que as pessoas elas não são dadas à discussão, ao pensamento, ao argumento, à reflexão, não é isso. A questão é que elas combatem veementemente quem faz isso, não é? Ou seja, quem faz teologia, para esses irmãos, é uma pessoa mal vista. Ela é mal vista, é uma pessoa que é tida assim como... Ela é avessa a essas pessoas. Então, esse que é o problema. Não é que a pessoa não quer estudar, é a pessoa que ainda fala mal de quem faz. Porque é um anti-intelectualismo. Então, combate tudo aquilo que pode ser, de alguma maneira, assim, racional. Né? Então, é uma complicação. E a gente não é de hoje isso aqui não, irmão. Não é novidade, não. Tem aqui a história, vai mostrando pra gente. Página 288. 288. Que é a página seguinte, né? 287, eu dei um resumo aqui da escola subjetiva. Aqui errado, aqui é 267. Não, 287. Era 287. E agora a gente, que eu falei, da escola subjetiva. A escola subjetiva, então, vai que cai na avaliação, hein? O que é escola subjetiva, hein?
Vai que o professor assim pede assim, escreva o que é escola subjetiva. Ou tá lá nas alternativas, vai saber, né? Melhor. Tá, então, melhor. E aí vai que cai. Então, escola objetiva. Então, a subjetiva é essa que desconsidera, tá certo? A importância do pensamento, da reflexão, do argumento, do estudo, de levar a pessoa por meio de argumentos, né? Ou seja, explicar a fé cristã, que a fé cristã ela é explicável, ela tem um corpo de doutrina. Não tem, irmão? Um corpo de doutrina? E aí eu estou provocando vocês, para que vocês saibam claramente o que é a base da fé cristã, as doutrinas da fé cristã, o que nós cremos. Não foi nessa matéria não. Qual foi a matéria passada? Na antropologia, também não foi. Mas em alguma matéria foi a história do cristianismo. Eu trouxe para vocês o credo da igreja, lembram? Eu acho que eu dei para vocês, né? Impresso? Não lembro. Eu dei para vocês impresso, ainda postei no grupo, digitalizado lá, um linkzinho, alguma coisa assim. O que a igreja crê? Cremos em Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, e a Jesus Cristo, né? Criador, não criado, unigênito de Deus, gerado, não criado, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, cremos no Espírito Santo e tal, cremos na igreja. Então esse é o credo apostólico, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. O que a igreja acredita? O que a igreja cristã protestante, evangélica protestante acredita? O que nós cremos? Se um bandista, se um kardecista, se um católico é católico também, a crença dele vai ser diferente, né? Se alguém de outra religião fala assim, mas o que vocês acreditam? Qual é a base da fé de vocês? O que vocês creem? E a gente precisa ter pelo menos, irmãos, uma noção de falar, não, a gente acredita nisso, a gente acredita que Deus é uma trindade, né, que é constituído de 3 pessoas, distintas, mas coiguais. Nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós acreditamos no sacrifício substitutivo de Jesus na cruz, nós acreditamos que todo homem é pecador, e o sangue de Jesus Cristo é suficiente para resgatar o homem da sua condição de pecador. Nós acreditamos que a salvação é pela fé e pela fé somente. Irmãos, isso é base, estou falando de nenhuma profundidade, isso é base, isso aqui é Mobral, certo? Isso aqui é primáriozão, assim, jardim de infância, né? Isso aqui é o prézinho da fé cristã, é saber essas coisas, e nós precisamos saber isso. Toda igreja deveria ter no seu mural de aviso assim, o que cremos. Hashtag fica a dica, hein? Então vamos. Todo novo membro deveria já receber esse discipulado. Olha a importância, irmãos, daqui que a gente está discutindo até agora, a importância da instrução, não é? Não é só para batismo, que a gente se preocupa do novo convertido, falar ele do batismo. A gente pega o cidadão lá uma semana antes, em 50 minutos, 1h30, fala, batismo é isso, pronto, está pronto o batismo, semana que vem você desce as águas, a gente está afogado em você, vê se esse velho homem ruim lá morre lá. Não teve, nem isso não teve. Que coisa horrível, hein? E eu estou dizendo que tendo isso ainda é superficial, né? Então nem isso não teve. Tendo isso é superficial, é alguma coisa, mas superficial. É que na verdade nós deveríamos pegar esse novo convertido e acompanhá-lo, instruindo, ensinando, através da escola dominical, através dos cultos de ensino, através de outros meios, de uma pessoa que acompanhasse esse novo convertido. Necessariamente não o pastor, necessariamente não um obreiro, mas um irmão maduro. Um irmão maduro. Isso é adequado, isso é o ensino bíblico. É que lembra que eu falei na aula passada, ou foi na aula retrasada, que no caso lá em casa, por exemplo, o responsável pelo Davi agora é o Mateus? Foi passado, né? Por quê? Porque ele é um irmão mais velho. Ah, mas ele só tem 11 anos. Não, é lógico que eu vou colocar sobre ele responsabilidades a respeito do irmão que sejam para ele adequadas, né, irmão? Eu não vou falar, você agora que tem que ganhar dinheiro para comprar a fralda do menino. Aí também não, né, irmão? Você que tem que ser responsável quando ele ficar doente, pegar o carro e levar para o médico. Lógico que não. Mas ele tem uma certa responsabilidade, porque ele é o irmão mais velho. Então, segundo a sua capacidade de maturidade, ele vai agora ajudar esse menor. Isso deve ser a visão da igreja. Entrou um novo convertido agora na igreja, opa, se tem um irmão aqui que tem 2 anos de fé, então esse irmão que ele vai ter que discipular o outro, né? Se houver alguma complicação, aí chama o pastor, chama um irmão ainda mais
maduro que ele, mas esse deve ser o processo natural, irmãos, da fé cristã. E aí a gente precisa então instruir, discipular. Então a pessoa aceitou a Cristo, precisa discipular essa pessoa, falar das bases para ela. Nós cremos nisso, nós cremos naquilo. Tem umas revistinhas muito boas aí na praça, muito boa mesmo. E tem várias, né? Eu usei uma, a primeira que eu usei há 14, 15 anos atrás, 15, por aí, 15 para 16 anos atrás, em uma família que aceitou Jesus. Praticamente a família toda aceitou Jesus, né? Só o pai que não, até hoje inclusive. Mas assim, eram 3 irmãs, a mãe e mais ainda 1 ou 2 genros lá, eram 5, 6 pessoas. Então, todo dia, uma vez na semana, eu acho que era toda sexta à noite, alguma coisa assim, não me lembro. Uma vez na semana eu estava lá e eu usei 2 revistas, né? São 6 meses. Então a gente ia falar sobre batismo, sobre a Bíblia, sobre a vida de oração, sobre contribuição financeira, sobre essas bases, essas coisas simples, a gente esclarecendo isso biblicamente. Tanto é que foi, na parte do dia lá, um testemunho de Jeová. Se a gente gostaria tal, de estar apresentando a Bíblia, fazendo com vocês aqui o estudo, vocês se interessam? Eu falei, nós já temos aqui. Já vem uma pessoa aqui e nos ensina a Bíblia uma vez na semana. Fica em torno de 2 horas, 2 horas e meia aqui com a gente, às vezes 3 horas, direto. E aí ele ensina. Eles acharam estranho, porque são os testemunhos de Jeová que fazem isso, né? Uma pessoa aqui, um irmão nosso da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, na época eu era Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, eles acharam assim totalmente estranho. E de fato era, e parece que ainda hoje é, que haja, né? Então, aí o que acontece? Passei 6 meses com eles lá, ensinando a respeito das coisas básicas. Todo novo convertido deveria ter essa instrução. Deveria ter alguém, na época, eu era obreiro, acho que era um cooperador, ou nem me lembro. Mas eu era um irmão que entendia algumas coisas a respeito da fé cristã e agora me responsabilizei por esses irmãos, porque eles pediram. Eles pediram, porque minha esposa na época cuidava, era babá de uma das filhinhas, né, lá de uma delas lá. E aí falou, sabia que ela era crente. Ela falou assim, mas teu esposo, ele não pode vir aqui ensinar pra gente? Não era esposo, coisa nenhuma, era noivo. Teu noivo não pode ensinar com a gente aqui e tal? Você pode? Eu falei, lógico que eu vou, claro que vou, por que não? Bora lá. Né? Então é essa questão, irmãos, que a gente precisa dar atenção. Nós precisamos instruir todas as pessoas, todos os novos convertidos principalmente. E ainda, esses irmãos que vêm equivocados em muitas igrejas, de religiões, a gente precisa também estar esclarecendo um bocado de coisa, que esse exercício nós estamos fazendo hoje, não estamos? A teologia não está tendo esse papel na vida de vocês? Ou seja, vocês já vieram sabendo de um bocado de coisa, tanto da igreja evangélica que vocês participam, quanto também das religiões que vocês vieram. Então assim, é mais ou menos vai peneirando, né? Então veio da religião lá, veio para a igreja em si, de alguma maneira, tentou, ou está tentando fazer essa correção de muitos erros, muitos equívocos. Aí dentro da igreja está tendo inclusive a teologia, onde a gente está fazendo. Então assim, é um processo onde a gente vai aprendendo uns com os outros, ensinando uns com os outros, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, aprendendo e instruindo, recebendo instrução e passando essa instrução. Então é assim que a gente faz. Essa é a escola chamada de subjetiva, de objetiva, tá? A subjetiva é totalmente contrária, de objetiva, né? Na página 288, essa coloca o problema da averiguação claramente no âmbito dos fatos objetivos, enfatiza as realidades externas, as provas teístas, né? No caso, as provas de Deus mesmo, e a gente daqui a pouco vai ver o que é essas provas de Deus. Nós estudamos isso em outra matéria, eu estou retomando aqui, tá? Então, as provas teístas, os milagres, as profecias, a Bíblia e a pessoa de Jesus Cristo. Existe, no entanto, uma distinção crucial entre 2 escolas dentro do campo da objetivista, ou seja, essa objetiva, ela ainda vai ter 2 divisões. A primeira é a natural, depois eu falo da revelação, tá? Então, a escola da teologia natural, estão acompanhando aí? Leitura? A escola da teologia natural. Acompanha aí na leitura? Dá dor de cabeça. Lê? Eu tô sem o óculos. Que é o meu, emprestado? Quantos graus tem isso? Não sei, veja.
Vê se serve, é fraco, mas é para a leitura, deve ajudar em alguma coisa, veja aí. Veja. Melhorou ou não? O meu nariz é maior, por isso que segura. Foi bom. Tá bom? Então sente lá e acompanhe, por favor. Daqui a pouco a gente vai pro recreio. O nariz meu é maior, ele segura, o seu vai cair. Vamos lá, mano. Enquanto estiver dando para eu ler aqui, eu leio, senão a Nathalie faz dessa vez. Então a escola, dentro da escola objetiva é claro, né, irmãos? Aquilo que tem um foco, aquilo que tem que é de alguma maneira concreto, tá certo? Que já vai considerar essas coisas aí. A história, a historicidade de Jesus, inclusive, a Bíblia, as profecias no sentido dos cumprimentos dela, tá certo? Mas dentro dessa escola objetiva, então tem a escola da teologia natural. Vou fazer um resumo aqui. Não vou fazer um resumo aqui não. Quer dizer, vou fazer aqui, mas não agora. Aqui, mas não agora. Porque nós vamos para os nossos comerciais.